Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Podem se assentar. O Senhor sempre será santo para sempre, aleluia? Amém. Vocês estão preparados aí para a segunda sessão da conferência feminina? Amém? Brincadeiras à parte, né? Nós tivemos aí hoje pela manhã a nossa conferência de mulheres, foi maravilhoso. O Senhor tocou grandemente no coração das servas dele hoje. Eu creio que não teve nenhuma mulher que saiu daqui sem ser impactada pelo Senhor. Amém? Amém, irmãs? Amém. Você pode abrir a sua Bíblia em Efésios 5. Nós vamos ler do verso 25 ao 27. Amém? Enquanto você abre aí. Sabemos que hoje é comemorado o Dia Internacional da Mulher. Um dia importante para reconhecer o valor e a dignidade, a contribuição das mulheres na sociedade. Mas quando nós abrimos a Bíblia, quando nós falamos a respeito do amor de Deus, nós vemos que Deus escolhe uma imagem feminina para representar toda a igreja. E a igreja é chamada de a noiva de Cristo. Isso significa que diante de Cristo, todos nós participamos desta mesma identidade espiritual. Homens e mulheres somos a noiva de Cristo. E não se trata de uma religião, A fé cristã não se trata de uma religião. Ela é uma aliança de amor entre Cristo e o seu povo. E é por isso que a Bíblia descreve a igreja como uma noiva que pertence ao seu noivo. Nós somos a noiva de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Nós sabemos que hoje se comemora o Dia Internacional da Mulher. Mas nós que estamos aqui, somos a noiva de Cristo. Você abriu sua Bíblia? Amém? Diz assim, vamos lá? Vou acompanhar aqui. Maridos, ame cada uma sua esposa como Cristo amou a igreja e ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amém? Até o 27. Nós vamos falar hoje sobre 3 verdades que estão nesse texto sobre a noiva de Cristo. E a primeira delas é o amor sacrificial do noivo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então a primeira verdade é que a igreja nasce do amor sacrificial de Cristo. Na cultura bíblica, o noivo, ele pagava um preço pela noiva. E Jesus fez algo muito maior do que isso. Jesus entregou a própria vida. A cruz revela o valor que Cristo deu à sua igreja. Então a igreja, ela não é apenas uma organização. A igreja não é apenas um prédio, a igreja não é apenas um evento isolado ou outro evento, a igreja não é apenas a conferência que aconteceu aqui hoje de manhã, onde nós somos cheias do poder do Espírito Santo, onde as nossas lamparinas se encheram. A igreja não é só isso. A igreja é alguém profundamente amado por Cristo. E foi esse amor de Cristo que nos resgatou. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a história de Ruth, e Ruth mostra exatamente a beleza da fidelidade. Mesmo após a perder tudo, ela escolhe permanecer com Noemi e declara: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E mais tarde, o que acontece?
ela é resgatada por Boaz. E assim como Boaz resgatou Ruth, Cristo resgata a sua igreja. A igreja existe porque ela foi alcançada pelo amor do noivo, pelo amor do Cristo Redentor. O Senhor nos alcançou. O Senhor Jesus se sacrificou pela sua igreja. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós sabemos que a primeira verdade é que a igreja nasce do amor sacrificial de Cristo. Próximo ponto aí, a preparação da noiva. Efésios 5:26. Por favor, passa aí para mim. A fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Depois de resgatar a igreja, Cristo começa um processo aonde a noiva é preparada. Na tradição judaica havia um tempo entre o noivado e o casamento. E durante esse período, a noiva se preparava para o encontro com o noivo. E espiritualmente, hoje, nós, Igreja do Senhor, nos encontramos exatamente nesta fase. Nós vivemos a fase entre a cruz e as bodas do Cordeiro. Cristo está nos preparando por meio da sua palavra. Cristo está nos aperfeiçoando por meio da sua palavra. Ele está preparando a noiva para o encontro com o Cordeiro. Ele nos transforma, ele nos purifica, ele molda o nosso coração. E quando o Senhor prepara a sua noiva, o que é que ele espera da noiva? O que ele quer da noiva? E aí, nós vamos ao texto e nós vemos Maria aos pés de Jesus. Lá em Lucas 10, nós vemos Maria de Betânia sentada aos pés de Jesus. E enquanto muitos estavam ocupados, ela escolheu a presença do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus olha para aquela mulher e diz: isso revela algo muito importante, porque ela está escolhendo a boa parte. Então a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, ela não pode viver apenas de eventos, de atividades, de programações. Ela tem que viver de um relacionamento com Cristo, porque a noiva tem que desejar ouvir a voz do noivo. A noiva precisa escolher a boa parte. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe seria tirada. E o Senhor hoje, enquanto prepara a noiva para o encontro, para as bodas, o que Ele diz? Igreja, escolha a boa parte, escolha ouvir o Senhor Jesus, escolha um relacionamento verdadeiro com Cristo. Seja a noiva que deseja ouvir a voz do noivo, que deseja ouvir a voz do Senhor. Para quê? A fim de ser santificada e purificada pela palavra de Deus. Como é que nós somos purificados? Como é que nós somos limpos? Como é que nós somos sarados? Quando nós nos aproximamos da verdade que liberta. Quando nós nos aproximamos da presença de Deus. E a presença de Cristo, ela é irresistível. Quem estava aqui hoje de manhã, nós podemos sentir a presença do Senhor e o quanto essa presença, ela é maravilhosa, o quanto transborda e o quanto é irresistível. A noiva deseja o encontro com o noivo. Qual a noiva não aguarda pelo dia do seu casamento, por encontrar com o seu noivo? Os preparativos, tudo, mas quando chega o dia do casamento, os olhares se encontram e o noivo e a noiva se encontram, porque a noiva deseja se encontrar com o noivo. Mas para isso é necessário uma transformação, é necessário uma purificação, é necessário ouvir o Senhor Jesus, estar mais perto da presença dEle, escolher a boa parte. E não vivermos apenas de eventos,
de atividades, de conferências, de momentos, mas vivermos um relacionamento verdadeiro com Cristo, da noiva que conhece a voz do noivo, que muito mais do que desejar a presença, muito mais do que ouvir, é conhecer a voz do noivo. Amém? Efésios 5:27, por favor. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem mácula nem ruga. Amém? A noiva tem uma beleza. Quando a gente vai a um casamento, todo mundo fica ansioso para ver a noiva, né? O noivo fica lá no altar. Hoje em dia os noivos estão mais, né? Mas a noiva é a noiva, gente. A noiva é a noiva. No casamento, lamento. No casamento, todo mundo espera para ver a noiva. A carinha dele lá atrás. Todo mundo espera para ver a noiva. Quem está se preparando para casar sabe. Inclusive você, né? O mais ansioso por encontrar a noiva. Então, assim, a beleza da noiva. A igreja é a noiva do Senhor. O objetivo final de Cristo é apresentar uma igreja gloriosa. Não uma igreja perfeita por si mesma, mas uma igreja que é transformada pela graça. E a beleza da igreja não está na sua estrutura física, não está no prédio, não está nas cadeiras, não está nos instrumentos, não está no tamanho dela, mas a beleza da igreja de Cristo está no amor, na santidade, na fidelidade, na compaixão, na comunhão daquela noiva que se preparou para encontrar com seu noivo, que se preparou para encontrar com Cristo. O que o noivo espera? Uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga. E a beleza da igreja está no amor, na santidade, na fidelidade, na compaixão, na comunhão. É isso que nós temos que viver como igreja do Senhor. É isso que o Senhor nos chama a vivermos o amor verdadeiro, o amor de Cristo, que tem que brilhar através de nós e por meio de nós, que não amemos só de palavras, mas que amemos de ações. Que não sejamos santos somente em palavras, mas em atitudes que nos levam a uma vida de busca de santidade. Que sejamos fiéis a Deus em todas as coisas, nas pequenas coisas e nas grandes coisas. Que vivamos em comunhão, esperando o noivo, para que a noiva seja cada vez mais cheia de beleza, para que Cristo possa olhar e ver a noiva cheia de beleza. Em outra cena do Evangelho, nós vemos uma mulher derramando um perfume sobre Jesus. Essa mulher é identificada como Maria de Betânia. E o perfume era extremamente valioso, mas para ela, Jesus valia muito mais do que aquele perfume. E esse gesto revela devoção. A noiva de Cristo ama sem reservas. A noiva de Cristo se entrega a Ele sem reservas. Era um perfume caro. Olharam e disseram: por que você vai desperdiçar isso? Mas ela derrama aos pés do Senhor Jesus todo o seu amor, a sua entrega. O perfume é derramado, porque para ela, Jesus valia muito mais. O que é que tem sido valioso para nós, noiva do Senhor, igreja de Cristo, a noiva que espera o Senhor? Qual tem sido os nossos valores? Para que é que temos olhado e temos dado valor? Estamos realmente derramando aos pés do Senhor aquilo que Ele merece verdadeiramente? Estamos entregando a nossa devoção ao Senhor? Estamos amando Cristo sem reserva? Estamos nos entregando totalmente ao Senhor? Ou estamos dando mais valor
às coisas materiais, às nossas conquistas diárias, ao nosso trabalho, a tantas outras coisas, e nos esquecendo de que somos a noiva de Cristo. Somos a noiva de Cristo, e o Senhor deseja da sua noiva devoção, santidade, relacionamento. Hoje nós lembramos Dia Internacional da Mulher, e a Bíblia mostra que o feminino tem um lugar profundo no plano de Deus. As mulheres eram importantes para o Senhor Jesus. Mulheres seguiram Jesus. Mulheres sustentaram seu ministério. Mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Mas há algo ainda mais profundo do que tudo isso. Deus escolheu a imagem de uma noiva para revelar a identidade da igreja. E quando eu digo isso, eu não estou aqui dizendo, eu sou mulher, olha, Deus escolheu, não. Eu estou dizendo que o Senhor espera da sua igreja características como sensibilidade, cuidado, fidelidade, capacidade de amar, capacidade de gerar. Quem gera é a mulher, quem traz vida é a mulher. Quando o Senhor traz a figura de uma noiva, de uma igreja que é a noiva, Ele está dizendo que, ei, eu quero uma igreja que gere, eu quero uma noiva que dê frutos. É isso que eu desejo. A sensibilidade espiritual, o cuidado, a fidelidade, a capacidade de amar, são virtudes que Deus não deseja somente das mulheres, mas Ele deseja da noiva dele. Ele deseja da igreja do Senhor. Hoje o Senhor nos chama. Ouvimos tantas coisas a respeito de Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher, mas somos quem? Somos a noiva de Cristo. Somos aquela que tem que ter capacidade de amar, sensibilidade, cuidado. São as virtudes que o Senhor deseja de nós. Hoje nós temos uma mesa preparada à nossa frente. E quando Jesus instituiu a Santa Ceia, Ele estabeleceu uma aliança. Ele tomou o pão, Ele tomou o cálice e Ele declarou: este cálice é a nova aliança do meu sangue. E toda vez que nós participamos dessa mesa, nós lembramos do sacrifício do noivo, da fidelidade da aliança e da promessa da volta de Cristo. O Senhor irá voltar. Ele vem para buscar a sua noiva. E a noiva que Ele deseja encontrar é uma noiva preparada. É uma noiva pronta. É uma noiva que tem a beleza. E nós falamos aqui aquilo que o Senhor deseja. Nós somos essa noiva, nós somos a igreja do Senhor. É este encontro que o nosso coração deve desejar todos os dias. Como nós devemos desejar a presença do Senhor? Quando você está lá para casar, você está nos preparativos do casamento, né? Você está apaixonada, você está fazendo tudo ali que você quer casar, e aí, né, faz tudo e fica ali esperando pelo momento do casamento, ansioso para que aquele dia chegue, para que aquele momento aconteça, para que o encontro ocorra. Aonde está a nossa ansiedade pelo encontro com o noivo? Aonde está a ansiedade da igreja pelo encontro com Cristo? Aonde está o nosso amor? Aonde está a nossa paixão pelo Senhor? Aonde está o nosso coração se transbordando e se derramando por esse Cristo que nos resgatou? Por esse Cristo que espera esse encontro com a noiva dele. O Senhor hoje nos diz: nós somos a noiva de Cristo. Temos uma mesa para participar. E a ceia do Senhor, ela não é para pessoas perfeitas. Ela é para aqueles que reconhecem que precisam da graça de Cristo. Se eu e você amamos o Senhor, se a nossa esperança está nele, essa mesa é para nós. Essa mesa é para hoje lembrarmos que fomos amados, que fomos resgatados, que fomos chamados para viver como a noiva de Cristo.
somos a noiva de Cristo. Vivemos à espera do encontro com o Senhor. E Ele virá. Mas ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Mas Ele virá. Hoje de manhã, a pastora na conferência fez aqui uma dinâmica, né, do azeite. E as irmãs correram lá para encher as suas mini lamparinas lá de azeite. E aí, né, nos remetendo ao tema, temos azeite para quando o noivo chegar. Estamos preparadas, estamos prontas para o encontro com o noivo. Você que está aqui hoje, homem, mulher, jovem, criança, você está pronto para encontrar com o noivo. Você está pronto para se encontrar com o Senhor. Você está pronto para se encontrar com Cristo. Você está pronto. A sua lamparina está acesa. Ou você vai ter que correr e pedir um pouquinho de óleo emprestado. Teve gente que quis dividir aí com todo mundo o óleo, né? Dividiu, né? Ainda dá tempo de dividir. Dá tempo de pegar o seu óleo. Dá tempo de encher a sua lamparina. Dá tempo de cutucar a irmã que está do lado e falar assim, ó, enche a lamparina aí. Fala para quem está do teu lado aí, enche sua lamparina. Se prepara, porque o noivo está chegando, o noivo está vindo. E a Bíblia, ela termina com uma frase poderosa, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem... Está muito fraco. O Espírito e a noiva dizem... Aleluia, glória a Deus. A igreja vive esperando o retorno do noivo. Hoje, nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Foi maravilhoso estarmos juntas pela manhã. Foi maravilhoso estarmos aqui entre irmãs e compartilharmos nessa conferência, compartilharmos esse pão espiritual que o Senhor nos deu. Mas hoje também é dia de lembrarmos de algo muito maior. Toda a igreja foi chamada para viver com um coração de noiva. Um coração que ama Cristo, um coração que permanece fiel, um coração que espera com esperança. E enquanto hoje nós participarmos da ceia do Senhor, que nós possamos declarar juntos, vem Senhor Jesus, porque eu aguardo pela Tua presença, eu desejo a Tua presença, eu anseio pelo Senhor, eu quero ser a noiva preparada, eu quero ser a noiva sem mancha, eu quero ser a noiva sem mácula, eu quero ser a noiva adornada, eu quero ser a noiva que está ali, preparada para encontrar com o noivo. E Ele virá. Ele virá. Ele virá resgatar a sua igreja. Ele virá buscar a sua igreja. E o Senhor está dizendo hoje a você, é tempo de estar preparado para se encontrar com o noivo. Não é mais tempo de andar como aquelas virgens que eram displicentes e que não tinham o azeite. E no momento em que o noivo chega, elas não têm o que fazer, porque elas não tinham azeite. Mas você está aqui nessa noite, porque você deseja ter a sua lamparina cheia. Você está aqui nessa noite, porque você deseja ser uma noiva adornada, preparada, cheia, para se encontrar com Cristo. Você deseja se encontrar com Cristo nessa noite? Você deseja a presença do Senhor? Você deseja ouvir a voz do noivo? Você deseja conhecer o Senhor? Você deseja viver intimidade com o Senhor? Você deseja um relacionamento verdadeiro com Cristo? Que não seja somente uma conferência, um culto, uma mensagem, uma visitação mais forte do Espírito Santo, a emoção de uma música, mas que seja o relacionamento verdadeiro da noiva com o noivo, de Cristo com a igreja. E o Senhor nos chama hoje a vivermos este relacionamento. Quando nós participarmos da ceia do Senhor hoje, que possamos nos lembrar que o Senhor virá e que possamos declarar
vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Que esse seja o desejo do nosso coração nessa noite. Amém?